tu ganhas alguma coisa? Já pensaste neste assunto? Muito boa noite. Eu sou Fátima, fundadora da Fátima Explica Gestão, e hoje estou aqui com um tema assim um bocadinho diferente, pensado para empresários. E a questão que eu te deixo é: o teu negócio está a faturar? Sabes quanto é que ganhaste este mês ou o mês passado? Será que estás a ganhar dinheiro? Muito boa noite, bem-vindos. Este é um tema imperdível, não é? Imperdível para quem tem negócios. O teu negócio fatura, mas quanto é que tu estás a ganhar? Quanto é que tu ganhas? Ora então, muito boa noite a quem me está a ver. Espero que esteja tudo bem, o som está tudo tranquilo, não é? Ninguém se queixa, portanto, à partida deve estar. Não é? Não sei se já uma vez pensaste neste assunto. Então, o teu negócio faturou bem este mês. Tu sabes quanto é que o teu negócio faturou? Normalmente os empresários têm muito este cuidado de ir acompanhando a faturação. E eu, às vezes, quando falo com alguns empresários, ouço dizer: este mês a faturação está bem, este mês a faturação está boa, ou então, este mês a faturação não está grande coisa. Sim, ainda bem que está bem, não é? Mas isso só não chega. A questão é: e tu, com quanto é que ficaste? Tu, empresário, com quanto é que ficaste? Não é? Professora de gestão, sou professora de gestão, sim senhora. Muito boa noite. Então, eu estou aqui a espreitar para o lado os comentários, não é? Sou professora de gestão, efetivamente. Tenho mais de 30 anos de experiência em empresas, trabalhei em empresas, cheguei a ser diretora financeira de empresas e depois dediquei-me a uma coisa que eu gosto imenso, que é o ensino e adoro mesmo ensinar, adoro partilhar aquilo que sei. Mas esta área da gestão é pensada para as empresas, não é? A gestão é das empresas, é para as empresas. Então, eu hoje decidi trazer aqui um tema pensado para empresários. Aliás, vai ser este mês muito vocacionado para empresários, os temas das lives que eu tenho planeadas para este mês, ok? Então, muito boa noite, bem-vindos. A questão é mesmo esta, não é? O teu negócio faturou bem este mês? Então, e tu sabes com quanto é que ficaste? Não é? Porque muitos empresários não sabem, não é? Sabem que faturaram, mas com quanto é que ficaram não sabem. Porque, efetivamente, faturação não é o mesmo que o dinheiro no bolso, não é? Se tu faturas 10 mil euros, não significa que os 10 mil euros sejam teus, ok? Porquê? Porque daquele dinheiro, daquele valor que tu recebes, tu vais ter que fazer uma série de pagamentos, não é? Tu vais ter que pagar aos fornecedores, tu vais ter que pagar aos trabalhadores, se tiveres trabalhadores, tu vais ter que pagar impostos, tu vais ter que pagar a eletricidade, os combustíveis, enfim, tantas coisas, as rendas, não é? A segurança social. E depois, no fim das contas, com quanto é que tu ficas? Não é? E normalmente os empresários não sabem isto. Raramente sabem isto. Sabem quanto é que faturaram no mês ou no ano, não é? Mas, enfim, o controle do negócio convém ser feito ao mês, ou menos. Depois aí depende de cada um, não é? Mas depois no final, com quanto é que tu ficas? Essa é que é a grande diferença. E normalmente os empresários não sabem isto. Sabem quanto é que faturaram. Mas depois quanto é que sobra? Não é? Porquê? Porque efetivamente aquilo que o negócio paga antes daquilo que fica para ti, tu vais ter que pagar aos fornecedores, não é? Se tu vendes garrafas de água, não é? Então tu quando faturas as garrafas de água, o teu produto, tu vais acabar por receber esse dinheiro, não é? Então tens aí um ganho, não é? O ganho do teu negócio, o valor da faturação. Mas depois com esse dinheiro tu vais ter que pagar
as garrafas, as embalagens, os transportes dos produtos, vais ter que pagar a renda, não é? E mais uma quantidade de custos fixos, telefones, trabalhadores, ordenados, os combustíveis, etc. Não é? Então, e depois, além disso, ainda tens que pagar impostos, não é? Contribuição para a Segurança Social. E muitas vezes eu ouço empresários dizerem: e tal, eu este mês nem sequer consegui tirar dinheiro para o meu ordenado. Pois é. Convém pagar os ordenados, não é? Convém, já agora. Não é? Mas muitas vezes o ordenado, o salário do próprio empresário acaba por não se conseguir tirar. Não é? E isto é problemático, porque repara, olha, estão a ver aqui, então, pronto. Eu tenho aqui uma maço de notas, claro que obviamente são do monopólio, não é? Eu tenho aqui uma maço de notas e vou-vos mostrar o que é que acontece, não é? Com isto. Então tu fazes uma fatura, não é? Faturas, e aquilo que tu faturas corresponde a este monte de notas. Ok? Eu não contei. Agarrei num monte de notas do monopólio, não é? Mas pronto, mas vamos imaginar que este valor é efetivamente aquele que corresponde à tua faturação. E tu ficas muito contente assim, espetacular, epá, este mês correu mesmo bem, não é? Epá, este mês, olha lá, temos aqui uma faturação boa. Pois, só que, lamento, isto não é tudo teu, ok? Então, disto, uma parte, 23%, não é? Depende dos produtos, pronto. Se o IVA normal, 23%, vai para o Estado. Portanto, este dinheiro não é teu, ok? Aliás, deixo aqui o conselho para todos os empresários. Cada vez que fazem faturas, cada vez que fazem vendas, o dinheiro do IVA separem-no, ok? Porque assim não o gastam. Este dinheiro tu recebes e tens que ir entregar ao Estado direitinho, ok? Portanto, repara, o teu monte era assim, já ficou mais pequeno, não é? E agora, chega ao fim do mês, tens que pagar os ordenados. Bom, isto para os ordenados. Tens que pagar a renda. Isto para a renda. Tens que pagar aos fornecedores. Aos fornecedores. Lá vai, isto para os fornecedores. Tens que pagar honorários de advogados. Contabilista. Telefones. Combustível. IRC. Sobrou isto. Quer dizer, por acaso estas são notas grandes, não é? De 1 milhão, não é? Cada uma. Mas sobrou este bocadinho só. Repara. Tu tinhas este monte todo. Não é? Isto foi quando tu faturaste. E no fim, só sobra este bocadinho. Então, isto é que é realmente para ti. Ou seja, isto é o teu resultado, é o resultado da tua atividade, ok? É o resultado do teu negócio. Mas eu ainda me apetece dizer, tu até podes levar isto para casa. Pagas o IRS, podes levar isto para casa. Mas se tu levares isto para casa, vou pôr aqui de lado, o que é que vai acontecer no mês seguinte? Não há dinheiro. Porque tudo aquilo que tu recebeste, não é? Tudo aquilo que tu ganhaste, que o teu negócio ganhou, não é? Foi para gastos. E o que sobrou, tu levaste para casa. Então, agora como é que vais desenvolver a tua atividade no mês seguinte? Portanto, se calhar este valor que levaste para casa vai-te fazer falta. Então, se calhar é melhor não levares para casa. Fica aqui. Ok? Então, isto é aquilo que se passa nas empresas. É aquilo que muitas vezes os empresários não têm noção.
Eu vou só aqui fazer um pequeno intervalo para ver aqui os vossos comentários. Deixem-me puxar aqui, porque estou a reparar que há aqui muitos comentários. Deixem lá ver. Ora, o Duarte está a tirar o curso de gestão, está a durar imenso. Ora bem, deixa-me cá ver um bocadinho mais acima primeiro. Ops! Vamos lá ver se eu consigo ver todos os vossos comentários e responder. Se tiverem perguntas, vão colocando aqui, está bem? Maria. Portanto, Duarte está a tirar o curso de gestão e está a gostar imenso. E agora, qual é a solução para melhorar isso? Boa! Fundo de maneio, exatamente. Olha, bom conceito. Investe esse dinheiro que sobrou. Exatamente. Ora, aqui está, Maria, muito importante aquilo que falaste. Eu penso que é a Maria, a minha aluna, não é? A Bia. Não sei se é. Não sei se é esta Maria. Mas pronto. Muito importante nós não esquecermos que aquilo que resultou, o resultado líquido da atividade, portanto, este bocadinho, não é? É importante nós reinvestirmos. Porque se nós não reinvestirmos, não vai gerar mais dinheiro, não é? Então, a primeira coisa que eu gostava que vocês retivessem, não é? É extremamente importante nós controlarmos, o empresário controlar aquilo que ganhou, não é? E para onde é que vai o dinheiro. E depois, aquilo que sobra, não pode achar que, ok, eu levo para casa, não é? Temos que reinvestir. Porque se reinvestir é que vai dar possibilidade de o negócio continuar. Devem estar a pensar assim, então mas nunca vai levar dinheiro nenhum para casa. Pronto, ok, em vez, se sobrou 2, não é? Leva um para casa e outro fica na empresa. Ok? Mas quanto mais ficar na empresa, maior vai ser a possibilidade de reinvestir, de a empresa continuar a sua atividade, de poder crescer. Ok? Falaram aí... Duarte, parabéns, estás no primeiro ano da licenciatura com média de 15.3. Muito bom. Acha que está bom para o início. Duarte, 15.3, não sei onde é que estás a estudar, mas 15.3 de média em gestão, acho que é uma boa média, sim. Isto é uma realidade das empresas em Portugal, estão sem caixa. Claro. As empresas em Portugal, não só em Portugal, mas muitas das empresas em Portugal estão sem caixa exatamente porque os empresários não controlam. Aquilo que fazem é focam-se na faturação. Só que esquecem-se que este monte de notas que eu vos mostrei na faturação não é só da empresa. Portanto, começa logo por ter que tirar 23% para IVA para entregar ao Estado. Ok? Então este dinheiro do IVA nunca é nosso. E depois, para a empresa poder continuar, tem que fazer pagamentos, não é? Tem custos. Para a empresa vender as águas, as garrafas de água, teve que comprar a garrafa, se calhar, teve que engarrafar, teve que transportar as garrafas de água para os clientes, teve que contratar trabalhadores, precisou de umas instalações, etc, etc. Então, aquilo que a maior parte dos empresários fazem é focarem-se na faturação, ok? E não controlam o resto. Porquê? Porque estão habituados que o contabilista faz o resto, mas o contabilista, a única coisa que faz é agarrar um monte de documentos, não é? Que o empresário lhe entrega, agarra num monte de documentos e registra-os. Mas o empresário, o contabilista, não vai ver se aqueles custos realmente estão adequados ou não, se fazem sentido ou não, não é? Isso tem que ser o empresário, faz parte da gestão, ok? Então tem que ser o empresário a tomar essas decisões, a analisar, a perceber, ok, então deste monte, não é? Deste valor todo, estes gastos todos, isto faz sentido, eu preciso mesmo disto, será que eu não consigo arranjar aqui uma forma de negociar mais barato?
ok? Porque se eu conseguir negociar mais barato, ok, se calhar o mês que vem, em vez de sobrarem 2, sobram 3, não é? E é assim. Nós precisamos, alguém falou aí, num conceito muito importante, Maria, aprendi com a melhor Sra. Fátima, tu és uma querida, Maria. Eu tenho os alunos que são inscritos, na verdade. Mestrado de Contabilidade da Universidade do Minho, o que acha? Não conhecem... Teixeira, eu não conheço especificamente o mestrado da Universidade do Minho, não é? Mas acho que a Universidade do Minho, como as universidades em geral, eu tenho uma boa consideração, acho que são boas universidades. Pagam as despesas pessoais com dinheiro da empresa. Ai, que coisa que falaram aqui, é verdade, tenho que falar nisto. Não sei. Quero acabar o curso com a média 17 para a nova. Sabe qual é a média necessária? Não sei. Neste momento não sei qual é a média da nova. Depende, doutora, o contabilista pode analisar tudo. Bom, o contabilista pode analisar tudo. Obviamente que pode analisar tudo. A função do contabilista é... tem várias funções, mas uma função muito importante é, obviamente, fazer todos os registros de todos os documentos para elaborar os documentos financeiros, que são obrigatórios, não é? E depois também fazer com que a empresa cumpra as obrigações fiscais, não é? O IVA, o IRC, etc. A Segurança Social dos Trabalhadores, essas coisas todas. Mas o contabilista não tem que analisar, porque ele não tem essa percepção, nem tem que ter, ok? O contabilista não tem que analisar se eu estou a comprar as garrafas para a água a um preço adequado ou não, ok? Esta é a minha função. Mas o contabilista aparece lá uma subscrição de sei lá, uma plataforma qualquer. Todos nós acabamos por subscrever N plataformas, várias plataformas, sistemas informáticos, etc. O contabilista não está a verificar, nem tem que verificar, se realmente a empresa está a usar essa plataforma ou não. Eu costumo dar este exemplo. Nós fazemos muitas subscrições e aquelas subscrições que pagamos mensalmente, não é? E vamos pagando, é como quase ir ao ginásio, não é? Nós vamos pagando. E muitas vezes eu falo com pessoas e dizem: ai, olha, eu estou inscrito no ginásio, eu pago. E vais. Já não vou há não sei quanto tempo, não é? Eu digo, olha, o ginásio agradece. Mas aquilo que acontece na nossa vida pessoal também acontece nas empresas. O contabilista não faz este tipo de análise, ok? Nem tem que fazer, porque quem sabe do negócio é o empresário, não é o contabilista. Então, aquilo que é importante, não é? É o empresário ter esta noção. Não é só olhar para o valor da faturação, é olhar para o que sobra. E quando vê o que sobra, eram duas, não é? Quando vê o que sobra, voltar atrás e começar a perceber, ok, para onde é que foi este dinheiro todo? E este que sobra é meu, mas não é meu, não é? Porque se eu não o reinvestir, lá está a tal história do fundo de maneio, ok? Se eu não o reinvestir, comprometo a continuidade da empresa. Engenharia e Gestão Industrial, e acho os vídeos úteis, obrigada. Claro que mediante o... Aliás, essa é a grande questão. Mediante o balancete pode-se verificar como a empresa está a caminhar. Claro que sim. Mas eu volto a frisar. Assim, para quem não sabe o que é um balancete, enfim, se estiver aqui alguém menos familiarizado, é um dos documentos que são produzidos pela contabilidade. No fundo tem todas as contas, cada conta é quase como se fosse uma gaveta, não é? Para onde vai o dinheiro. E na verdade, se nós analisarmos o balancete, nós ficamos com uma ideia assim, ok, então vai não sei quantos mil euros, vai 5 mil euros para ordenados, foi 2 mil euros para a renda, foi não sei quanto para o advogado, não sei quanto para o contabilista,
nós conseguimos ver isso. Agora, a questão é, muitas vezes o empresário até pode ter o balancete, porque o contabilista se calhar até lhe deu o balancete, não é? Mas o empresário olha para aquilo e o que é que percebe? Muitos empresários não percebem nada. Ficam focados naquilo que fizeram, que é a faturação. E é isso que isso só não chega. E o contabilista elabora o balancete, sim senhor, elabora a demonstração de resultados, o balanço, mas quando muito o contabilista pode chamar a atenção, vê lá que isto, olha, o resultado não está assim muito famoso, não é? Epá, olha, este mês tens aqui mais gastos em não sei quê, em combustível, não é? Pode deixar este alerta, mas tem que ser o empresário a ir ver se de facto aquela despesa com o combustível, por exemplo, não é? Se realmente foi mesmo necessária. Está bem? A partir de certa experiência pode fazer consultoria empresarial? Claro que sim. Não sei se todos fazem, mas um contabilista faz consultoria empresarial, mas não faz gestão financeira. Está bem? Gestão financeira é gerir os recursos financeiros, é gerir o dinheiro, é analisar para onde é que vai o dinheiro, de onde é que vem, para onde é que vai, e depois tomar decisões, fazer planos e tomar decisões. Mas isso é uma função do empresário. O contabilista é uma entidade fundamental para a gestão da empresa, ok? Mas nunca substitui o olhar do empresário, está bem? E é isto que eu queria deixar aqui, este alerta hoje. Os contabilistas, claro que são extremamente importantes, mas o empresário tem que ter noção destes números, ok? O negócio tem muitas despesas, não é? Pronto, está aqui este slide que eu tinha preparado, mas que já vos mostrei com as notas, não é? O negócio fatura, não é? Nós vamos faturando, mas depois existem custos e o que sobra acaba por ser um bocadinho de nada. Espera lá. Se tivesse 1000 euros, onde investiria? Oh, Vitória, isso é uma questão muito complicada, porque isso pode ser um tema depois para uma outra live. Porque o investimento depende do objetivo que eu tenho, ok? Depende se eu quero ou não correr riscos. E que risco é que eu estou disposta a correr, ok? Se eu tivesse 1000 euros para investir e se achasse que aqueles 1000 euros daqui a 6 meses podem ser necessários, se calhar o melhor investimento é, olha, faz aí um depósito a prazo que é segurinho e daqui a 6 meses não tens muito mais do que os 1000 euros, mas tens lá os 1000 euros, ok? Agora, se achares que esses 1000 euros tu não vais precisar deles nos próximos 10 anos, então podes fazer um investimento com mais risco, numa bolsa de valores, nos fundos, uma coisa assim, tá bem? Mas isso depende, lá está, depende do horizonte temporal, depende do risco que estás disposto a correr, tá bem? Portanto, eu não posso dar aqui uma resposta específica, não é? Concreta, porque depende de caso a caso. E também aconselho a não investir numa perspectiva de longo prazo, não investam tudo no mesmo sítio. Ok? É uma questão de diversificação. Quão complexo é o passo de técnica oficial de contas para ROC, com base naquilo que vê? Acho que é trabalhoso. Acho que é muito trabalhoso. Okay? Passar de contabilista certificado para revisor oficial de contas não é impossível, obviamente não é impossível, mas é trabalhoso, tem uma série tem formação, tem exames, etc. Portanto é trabalhoso. Então o erro mais comum nos empresários é gerir
pelo que entra na conta, não é? Pelo aquilo que fatura. Eu este mês faturei 10.000 euros. Fantástico, não é? Estou muito contente. Se gastar 10.500. Aliás, é uma boa questão, não é? Se gastar 10.500 e se eu faturei 10.000, portanto, se isto é 10.000 que eu faturei, não é? Mas para faturar isto eu tive custos de 10.500, e devem estar a pensar assim, mas isto não é possível. É possível, não é? Quantas empresas? Então faltam 500, não é? Então eu vou ter que ir à minha carteira pessoal. Esta é a minha carteira pessoal. Eu tinha aqui guardado umas notas, não é? Esta é a minha poupança pessoal. Eu tenho que ir à minha carteira pessoal buscar aquilo que falta. Ou então a empresa tem poupanças. Por isso é que não convém tirar o dinheiro da empresa, não é? Portanto, nós temos, os empresários têm que olhar sempre, não é para aquilo que entra, mas é para aquilo que sobra e tentar perceber para onde é que o dinheiro foi. Ok? Então, se és empresário, aquilo que precisas saber todos os meses, só aqui a espreitar, aquilo que precisas saber todos os meses é isto: quanto é que faturei, quanto custou, qual foi o resultado e o que sobrou. E portanto, aqui o que ficou para mim é o que ficou para mim com umas aspas, não é? Porque já sabemos que não podemos tirar tudo. Nem sequer estou a falar aqui da questão fiscal, nem nada disso. Só estou a falar numa perspectiva de gestão financeira, porque se eu retirar dinheiro da empresa, se for como dividendos, não é? Eu tenho que pagar IRS. Se é o ordenado, não é? Eu tenho que pagar IRS. A empresa, vai reter IRS e Segurança Social, ok? Portanto, fora dessas questões, é perceber que aquilo que sobra, o resultado que sobra, o empresário nunca o deve tirar tudo. Tem que reinvestir na empresa, ok? Então, isto não é complicado, é só uma questão de ser aprendido. E muitos empresários, e são grandes empresários, já conseguiram empresas com grande crescimento, com alguma dimensão, mas de facto nunca tiveram formação em gestão, nunca tiveram ninguém que lhes ensinasse o que é que eles têm que ver. E quando se fala num balancete, como há pouco alguém estava a falar, ou num balanço, ou numa demonstração de resultados, há empresários que não sabem nada disso, não é? Não fazem mais pequena ideia o que é que isso é. Não há stress nenhum, não é? Ninguém nasce a ensinar, também há muita coisa que eu não sei, não é? Ninguém sabe tudo. Então, e isto não é complicado. Eu gosto de descomplicar as coisas, não é? Eu gosto de transformar isto de uma forma mais simples. E é exatamente isso que nós vamos fazer juntos, não é? Eu estou a preparar um desafio para empresários, para junho, que é exatamente para te ajudar a perceber os números do teu negócio. Portanto, é um programa de 30 dias para te ajudar a ter controle financeiro real, não é? Sobre o teu negócio. Portanto, se achares que isto pode ser útil, fala comigo, que é para entrar na lista de espera. Eu tenho já uma lista de espera e tenho vagas limitadas para este desafio, ok? Ora, deixa-me aqui ver como é que estamos. Passar aqui, só ver se há aqui mais questões. Como é que estamos? Há mais alguma questão? Digam lá. Valeu a pena? Foi interessante? Sim, não? Sim? Qual o valor? Qual o valor que é, Filipe, do desafio? Será o valor do desafio? Sim? Olha, o valor do desafio, eu ainda não... Esta primeira edição vai ter um valor especial. Eu ainda não o tenho definido assim muito certinho, mas é um valor que, se aplicares tudo aquilo que eu recomendo, vais conseguir recuperar muito mais do que o valor que vais investir. Será um valor irrisório para esta primeira edição, ok? Obrigada pelas aulas. Pronto, para mim é um gosto, ok? É um gosto estar aqui convosco.
Tenho certeza que assim, eu não me interpretem mal em relação, eu não quero ainda adiantar muitos pormenores em relação ao desafio, porque efetivamente ele está ainda a ser preparado, portanto eu não posso adiantar grandes detalhes, não é? Mas já tenho pessoas que estão em lista de espera, nomeadamente aqui a Maria João Riobon, a minha grande amiga, que já há não sei quanto tempo me está a falar: Fátima, conta comigo, conta comigo, conta comigo, portanto, e ela está aqui, por isso tenho pessoas em lista de espera. Se quiserem saber mais informações, mandem-me uma mensagenzinha, que eu depois, assim que tiver dados mais concretos, aviso, digo-vos, está bem? Para serem os primeiros a saber, ok? Valeu a pena o tema de hoje? Sim? Se quiserem, aproveitem agora este bocadinho, ainda temos um bocadinho. Se tiverem questões que me queiram colocar, bora lá. A gravação, esta live a gravação vai ficar no YouTube, ok? Eu amanhã, ou pode ser que ainda hoje, amanhã em princípio, eu já coloco a live no YouTube, portanto, se quiserem depois rever a live ou partilhar com alguém a live, portanto, estão à vontade. No YouTube, o canal do YouTube é Fátima Explicação, portanto, se não seguem a Fátima Explicação aqui no TikTok ou no YouTube, ou no Instagram, bora lá. Ana Guerreiro, muito bom, obrigada. Obrigada eu, Ana, por estares aí, ok? E por estarem todos aí. Muito, muito, muito obrigada. De facto, eu acho que foi assim uma sessão, uma live assim pequenina, mas que eu acho que foi, espero eu, que foi interessante, não é? O meu objetivo é alertar aqui para estas coisas, não é? Não é aqui em meia horita, pouco mais, que nós conseguimos, que eu consigo transmitir muitos conhecimentos, portanto nem é o propósito propriamente desta live, não é? Mas que sejam aqui uns pequenos alertas, alguns tópicos, não é? Algumas ideias para reflexão, ok? Portanto, na próxima segunda-feira, não, desculpem, eu ainda estou assim meio baralhada. Na próxima terça-feira de hoje a uma semana, eu volto cá com outro tema, tá bem? Que tem a ver com o cash flow. Também é um tema muito interessante, ok? É que uma coisa é aquilo que nós ganhamos, outra coisa é aquilo que nós recebemos. Vamos falar nisso, ok? Portanto, porque é que tantas vezes os empresários dizem: mas eu até faturei bastante, mas não tenho dinheiro nenhum no banco, não é? Mas eu olho para o banco e não tenho lá dinheiro. Portanto, na próxima semana, na próxima terça-feira às 21 horas, põe na agenda para não esquecer, ok? Eu volto cá para outra live. Ok, vamos falar sobre o cash flow, fluxo de caixa, está bem? Portanto, se não houver mais questões, resta-me agradecer. Muito, muito, muito obrigada a todos vocês que estiveram aí, a quem me mandou presentes e coisas do género, e muitos likes, muitos coraçõezinhos. Muito, muito, muito obrigada por tudo, está bem? Mesmo de coração. Na próxima terça-feira, lá estou, eu acho que hoje é segunda-feira. Na próxima terça-feira, às 21 horas, eu volto com outro tema, está bem? Portanto, beijinhos, até à próxima terça-feira.